no quadro Entenda Direito desta quarta-feira, nós vamos falar sobre o tal decreto da posse de armas, assinado na última semana pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Na prática, não muda tanta coisa assim, mas alguns pontos foram modificados para facilitar a vida de quem deseja ter uma arma. Mas a gente repete, a gente já falou isso no ano passado. Não vai vender arma em padaria, tem um critério muito certo a ser seguido. E para nós conversarmos sobre esse decreto do presidente Bolsonaro, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o advogado Daniel Delgado, que retorna ao Jornal TV Sul depois de um merecido descanso de final de ano. Está de volta para conversar com a gente. Tudo bem, doutor? Como está? Ótimo, depois de umas Depois que descansou, está tudo bem, né? Sim, estamos aí enfrentando, né? Com certeza, muito trabalho, claro. Muito trabalho. Doutor Daniel, vamos lá então. O decreto foi assinado, a doutora Marilda Cardoso esteve aqui no fim do ano passado comentando o que poderia mudar. O decreto já está assinado pelo presidente, foi assinado semana passada, com uma caneta dessa aqui, uma caneta compactor inclusive, sem fazer propaganda para a marca, mas foi assinado o decreto. Em relação ao que nós já tínhamos aí, as pessoas já podiam comprar arma, mas o que muda em relação a esse decreto assinado pelo presidente? Ele traz uma novidade na regulamentação. Eu vejo que as pessoas que foram mais privilegiadas com esse decreto é o homem do campo, da zona rural. Porque nós tivemos N processos de pessoas que mantinham nas suas residências armas de pequeno potencial, mas para se precaver de um lobo, uma onça, e aí às vezes eram visitados através de denúncia anônima, e a Polícia Militar fazia essa apreensão, e de armas, inclusive, históricas, que vinham de pai para filho, etc, etc. E a zona rural foi beneficiada. Uma segunda situação é a pessoa que mora em locais com alto índice de violência e que foi regulamentados 10 homicídios por uma população de 100 mil habitantes. E é uma média estadual, né? Uma média estadual. Então, quer dizer, como é que se faz isso? O que é inovador e que ficou bem claro é o que você disse no início da reportagem. Não vai sair aí comprando uma arma de fogo, né? Você poderia ter hoje uma arma registrada, mas a partir do momento que você fizesse um processo junto à Polícia Federal e que preenchesse todos os requisitos. E um deles é passar no exame de balística, passar no exame psicotécnico. Tem que fazer curso de tiro ainda para ter a posse? Como é que você vai dar autorização a uma determinada pessoa a manter uma arma na sua residência? E aí o decreto ele é bem claro, a partir do momento que você tem criança, que você tem pessoas com deficiência mental, pessoas idosas, você tem que ter um cofre dentro da sua casa e colocar essa arma dentro do cofre. Então, quer dizer, não é tão fácil assim. E você tem que dar uma declaração atestando tudo isso, e se amanhã for comprovado que você deu uma declaração falsa, você vai responder criminalmente nesse sentido. Então, quer dizer, houve uma regulamentação, mas também não facilitou tanto quanto as pessoas se achavam que ia se beneficiar nesse sentido. O que ocorreu é que a resposta da sociedade por esse decreto foi uma resposta em razão do cumprimento de campanha presidencial. Mas que quando você analisa o decreto como um todo, você vê que não é tão fácil assim. Porque posse é você ter a posse dessa arma na sua residência ou no seu local de trabalho. Então você hoje não vai ter mais a novidade da polícia entrar com uma busca e apreensão se você conseguiu preencher os requisitos exigidos por esse decreto, aparelhado pelo Ministério, pelo Exército e pela Polícia Federal, você pode ter a sua arma. Mas para que ter essa arma? Você tem que justificar o porquê que você necessita dessa arma. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o que não poderia ter, por exemplo, policiais da reserva, anteriormente não poderiam ter arma. Esse decreto ele é beneficiado.
Agentes penitenciários não poderiam ter a posse da arma, agora pode ter. E eu até acho interessante os agentes penitenciários serem agraciados com esse decreto, porque eles têm uma vulnerabilidade em razão da atividade que eles exercem dentro do cárcere privado e que muitas das vezes o crime organizado elege um agente penitenciário e acaba tirando a vida dele. Então, é uma situação que houve esse benefício. O mesmo ocorrendo com as polícias civil e militar. Embora a polícia civil e militar, estando em atividade, elas já têm o porte e a posse da arma. Quando eles vão para a inatividade, a reserva, né? No caso da polícia militar, a reserva, e no polícia civil é inatividade, eles não poderiam ter mais essa posse de arma, embora eles sejam policiais 24 horas, independentemente de estar aposentados ou não. O juiz de direito, o promotor, o próprio delegado. Agora, eu conheço delegados de polícia que nunca andaram armados, né? Exerce sua atividade. Mas é uma questão de opção. É questão de opção. Tá. Agora, porte de arma. A população brasileira não está preparada para andar armada. Bom, antes da gente ir direto para a questão do porte, nós vamos chegar nesse assunto porque o governo já falou que vai mexer em porte também. O senhor já deu aí que o brasileiro não está pronto, eu também acho que não, mas a gente já fala sobre isso. As pessoas têm dúvida, eu até fiz essa brincadeira no começo, falar, não vai vender arma em padaria, em supermercado, não é assim que funciona, não vai ser igual nos Estados Unidos. Mas hoje, o quão difícil é ter uma arma? Porque tem essa questão do exame de balística, tem o preço de uma arma, tem o preço de todos esses testes, tem perícia psicológica. É fácil? Tá mais fácil ter uma arma? Não. Ou não? Não tá mais fácil. É que regulamentou. Antigamente você tinha que apresentar antecedentes criminais, residência fixa, documentos comprobatórios e atividade lícita. Permanece. Permanece. Comprar uma arma são os requisitos. Esses requisitos dos quais eu falei. Levá-la para casa, para você ter a posse, você tem que entrar com um processo junto à Polícia Federal e provar para a Polícia Federal que você preenche os requisitos estipulados nesse decreto. Um deles não tenho criança, não tenho pessoa de idade, moro num bairro extremamente violento, o índice de assalto, o índice de homicídio, o índice de brigas, né, de desavenças. Então, você tem que comprovar isso. Como é que você comprova? Você comprova com dados estatísticos promovidos pelo Conselho Nacional de Justiça, com os dados publicados pela imprensa escrita, falada e televisada dentro da região ou dentro da sua cidade. Essa é uma situação. Agora, você tem que dizer o porquê que eu preciso ter uma arma na minha casa. Eu dou um exemplo. Quantos eventos danosos e que ceifaram a vida de uma outra pessoa por fechada no trânsito, principalmente nos grandes centros onde todo mundo está estressado. Nós temos essa educação? Nós não temos a educação para conduzir uma arma, para possuir uma arma, para portar uma arma. E eu comparo o porte de arma com o desrespeito com o poder público quando você fuma dentro do seu carro, não traz um cinzeiro dentro do seu carro e joga a bituca na rua. Da mesma forma que eu comparo a arma de fogo àquele que não espera a vigilância, o catador de lixo passar na sua rua e põe o lixo dentro do seu carro e despeja num terreno baldio. Mas, é a mesma comparação. Doutor, eu pegar uma arma de fogo, botar dentro da minha pasta e amanhã me sentir lesado ou afrontado por alguém que me fechou ou por alguém que me olhou com cara ruim e ameaçar a pessoa com uma arma. Mas esse tanto de exame que é feito, esse tanto de comprovação, porque até fica a questão,
o bandido não está esperando o decreto do Bolsonaro para comprar uma arma. Quem é bandido já comprou a arma, ou já usa a arma. A pessoa que passa por todos esses testes já não automaticamente, assim, ela já não usaria a arma mesmo para um uso pessoal, para autoproteção, não para uma situação de trânsito, por exemplo? Vitor, você está preparado a fazer um exame para preencher os requisitos legais para possuir uma arma de fogo é diferente. O que se discute é se o brasileiro está preparado para enfrentamento de uma ação criminosa. O que o senhor acha dessa questão do porte? Nós temos estatísticas, a exemplo do que aconteceu hoje no Ceará, né? Foram interditados, fecharam pista, explodiram 2 carros fortes, um conseguiu sair, etc. O assaltante de banco, ele assalta o banco e vai preparado para matar ou morrer. Ponto. Pessoa que rouba, que vai roubar, que vai entrar dentro da sua casa, na sua maioria, ele mata com medo de morrer. Então, ele não está preparado e não tem preparo para roubar. Tanto é verdade que os ladrões profissionais dificilmente eles fazem vítima. Isso está na estatística. Então, Daniel Delgado não está inventando a roda, está na estatística. Certo. Quem morre e quem mata? Quem mata porque tem medo de morrer, que é o criminoso aventureiro sem preparo criminal para fazer o evento danoso nesse sentido. Mas na opinião do senhor, o porte está certo? Tem que liberar? O porte, eu acho que o brasileiro não está preparado. Nós não temos educação nas escolas, tá certo? Nós não temos essa índole. É diferente dos países que liberam a posse de arma, o porte de arma. É diferente. Nós não temos educação para isso. Olha, algumas matérias foram tiradas do ensino fundamental, dizem que é a bem do poder público. Não, para beneficiar o poder público no que diz respeito à ingerência e a população brasileira se ficar submetida aos interesses públicos. Qual é hoje a entidade de ensino fundamental que discute Constituição Federal, meio ambiente, direitos e deveres do cidadão, o que pode e o que não pode? A exemplo, nós estamos falando de porte de arma, mas nós temos que falar do meio ambiente. O poder público hoje gasta fortunas para manter uma cidade limpa e todos os dias são jogados nos terrenos baldios, aqui em Guaxupé, lixo. Lixo é do lixo. E lixo não é do vizinho, lixo não é do baldinho. Então, nós somos um cartão de visita? Nós somos um cartão de visita para todo mundo que passa na nossa região. Porte de arma, posse de arma, vai coibir, vai diminuir o índice de criminalidade? Não. Porque nós não temos educação para isso, nós não sabemos conversar, nós não sabemos enfrentar um afronto no trânsito, nós não sabemos enfrentar uma abordagem policial. Mas aí eu quero jogar esse outro ponto para o senhor. A gente discute isso sempre, que às vezes em âmbito federal é mais interessante que a população tenha menos acesso à educação, a questões básicas como a Constituição, o meio ambiente e tudo mais. Então, qual o intuito de liberar a posse de armas sem instruir a população? É uma situação eleitoreira, vamos dizer assim? Não, eu não trato isso como eleitoreira. Estou cumprindo minha promessa e pronto. Não, é isso. Poderíamos utilizar por esse lado. Uhum. O que ocorre é que a ineficiência do Estado brasileiro como um todo... Está provada. Está provada. Né? Nós temos... a terceira maior população carcerária do mundo. Nós não temos, há mais de 30 anos, se investe em cárceres. Nós não investimos em colônias agrícolas ou colônias que tenha oficinas para que o preso não fique acéfalo
sem trabalho, sem atividade nenhuma dentro do presídio. Tanto é verdade que nós que operamos na área do direito, principalmente na área criminal, entendemos que o sistema carcerário hoje é a faculdade do crime. Pessoas primárias que começam a conviver com presos de alta periculosidade e acabam sendo fisgados, pescados pelo crime organizado. Então eu vejo o seguinte, a liberação do porte e da posse da arma de fogo foi para dar uma resposta à sociedade ao alto índice de criminalidade existente hoje em nosso país. Eu estou aqui em Guaxupé há aproximadamente 28 anos. Quando vim para Guaxupé e logo em seguida comecei a advogar, nós tínhamos um homicídio a cada 3 anos em Guaxupé. Nós tínhamos um roubo a cada 3 anos. Nós tínhamos pequenos furtos, que eram chamados furto alimentar, que era a pessoa que ia no supermercado, roubava um chocolate, um biscoito, um saco de arroz, uma lata de óleo. Ponto. Não é porque era a ineficiência da polícia, seja da polícia civil, seja da polícia militar. Nós tínhamos o maior contingente na polícia civil e tínhamos o maior contingente na polícia militar. A exemplo, há 27 anos atrás, nós tínhamos 10 delegados na nossa regional aqui. E nós tínhamos um efetivo da polícia militar excelente para a época e, por sinal, muito competente. E hoje também são. Sem dúvida. Hoje são. A Polícia Civil hoje, com o menor número de pessoas, tem dado uma resposta à sociedade muito rápida, investigações muito rápidas, e a própria Polícia Militar, dentro das suas possibilidades, tem dado uma resposta prendendo o ladrão, perseguindo, no momento exato da ação criminosa. Então, quer dizer, isso me dá direito de que eu possa ter uma arma, se eu não souber manejar essa arma. E se eu não tiver o cuidado com essa arma, corro o risco de ser morto com a própria arma que eu tenho em casa. Uhum. Essa é um acidente. Um acidente. Então é uma realidade. Agora, talvez uma resposta em razão dos anseios da população brasileira, sim. Mas eu acho que nós temos que tratar esse assunto nas escolas. Eu acho que nós temos que sair, e eu chamo muita atenção disso, nós de Guaxupé, vamos falar nós de Guaxupé, eu chamo muita atenção dos educadores. Eu acho que os educadores não devem tratar os assuntos simplesmente grade curricular que é imposta pela Secretaria de Educação ou pela Secretaria Municipal de Educação ou pelo MEC. Eu acho que nós temos que tratar os assuntos rotineiros e pertinentes à nossa cidade. Uhum. Nós não temos na grade curricular o meio ambiente. Nós não temos na grade curricular direitos e deveres, que era a matéria do SPB e que parece que o ministro da Educação agora vai inserir na grade curricular. Ministro Vélez Rodrigues. Hoje nós temos 53 áreas do direito que afeta toda uma população brasileira, e que isso não é discutido nem no ensino fundamental, nem no ensino secundário e sequer no ensino superior, com exceção nos cursos afins voltados para a área do direito. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: nós temos hoje 1 milhão de advogados e temos 3 milhões de bacharel em direito. São dados da Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal. Pergunta: dos 3 milhões de bacharel e de 1 milhão de advogados, quantos por cento você acha que tem condições de portar uma arma ou de possuir uma arma em sua residência? Eu acho que poucos. Vamos dar um exemplo? Nós tivemos, há cerca de 10 anos atrás, levado a júri um promotor que matou a sua namorada por ciúme. Nós tivemos, nesse mesmo período, um juiz de direito que matou um vigilante dentro de um supermercado. Pessoas que detêm conhecimentos jurídicos, que entendemos que têm a capacidade de administrar o estado emocional, psicológico, e assim eu poderia enumerar N fatos nesse sentido. Uhum. Então eu vejo que é uma situação
Sim, talvez estamos criando uma situação incontrolável futuramente, dependendo de como será conduzido esse processo. Mas então, o senhor é favorável ao decreto da posse ou não? Eu sou contra. Contra? Contra. Acha que não, o brasileiro não está pronto ainda para possuir uma arma em casa? Nós não temos educação para isso. E isso não é uma educação que se aprenderia, por exemplo, na faculdade de Direito, mas uma educação que deveria começar, por exemplo, no ensino mais básico? Olha, Vitor, eu vejo uma situação, a gente já falou isso, eu vejo a educação nesse país como uma mera profissão e deveria ser diferente. Eu acho que o educador deveria ser a pessoa mais bem remunerada, porque é aquela que contribui com a minha formação ética, profissional, religiosa. Quer dizer, é a formação do indivíduo como cidadão. São as pessoas que são as piores remuneradas, têm uma carga de trabalho que não dá para ser executada dentro do estabelecimento de ensino, porque tem que levar para casa para fazer uma complementação. E a segunda situação, que é muito mais grave, nós temos o Código da criança e do adolescente, aonde tudo pode, eles podem, e os professores, o educador, nada pode. Já tive no nosso escritório oportunidade de defender educadores que simplesmente chamaram a atenção do menor e o pai se voltou contra o educador, né, por uma questão que não soube educar. Então, eu vejo uma situação seguinte, é uma resposta à sociedade do anseio do alto índice de criminalidade, mas deveria ter ouvido, sim, aos educadores. Imagine você, se os menores e as crianças e adolescentes que nos ouvem e que assistem e estão interligados em diversos programas, começarem a copiar aqueles loucos, adolescentes loucos lá dos Estados Unidos, que entram numa sala de aula matando 2, 3, 4, 5. No Brasil, a gente já teve esse caso. Nós temos contingente dentro das escolas públicas para investigar, para fiscalizar, para fazer busca para ver se a pessoa está armada ou não. Principalmente, vai se falar que é a periferia que vai trazer a arma para dentro da escola? Não. Quem traz arma, quem traz droga para dentro da escola é aquele que tem acesso, seja do poder aquisitivo menos favorecido ou mais favorecido. Então, eu vejo o seguinte, foi uma situação, tanto é verdade, foi uma situação para dar uma resposta à sociedade, mas na última pesquisa que foi feita, depois que se editou o decreto, maioria contra. 65% da população brasileira é contra. Olha, se 65% da população brasileira é contra, por que eu vou criar? Agora, criou-se um decreto que ele engessa também. Então não é fácil, igual você disse, se compra em qualquer lugar. A única classe beneficiária, ao meu modesto entendimento, são os agentes envolvidos com a segurança. Produtor rural? Produtor rural, que eu acho isso, produtor rural realmente... E a questão das 4 armas? Que a pessoa ela pode ter no máximo 4 armas, mas se ela comprovar que tem mais propriedades, ela pode ter mais. Hoje já é o limite de 4 armas, né? O porquê das 4 armas? Porque você vai ter pessoas que preenchem o requisito da posse, mas não preenchem o requisito do porte. Então, eu vou dar um exemplo meu, prático. Moro em Guaxupé e moro em Lima Duarte. Então, eu tenho 2 residências, embora meu domicílio eleitoral seja Guaxupé. Mas eu não preencho o requisito de portar arma. Então eu tenho que deixar uma arma em Guaxupé, na minha residência em Guaxupé, e uma arma na minha residência em Lima Duarte. Só que eu não tenho arma, eu não quero ter arma e entendo que não preciso de arma. Uhum. Mas vai ocorrer essa situação. Como vai ocorrer a situação da pessoa que tem 2 residências, ou 3 ou 4 residências, maioria. Eu tenho um sítio aqui na Pratinha, tenho uma arma lá. Tenho uma fazenda em São Pedro da União, tenho uma arma lá. Tenho a minha casa em Guaxupé e tenho o meu apartamento em Campinas, onde meu filho estuda e que constantemente eu estou lá. Então eu vou ter 4 armas. É justificável para a posse. Agora, eu não preencho o requisito do porte.
Tá certo? Perfeito. Então é essa situação. Agora, eu vejo, é polêmico, não vai ser tão fácil assim. Eu acho que a dificuldade para se adquirir uma arma e para regulamentar tanto o direito de posse quanto de porte, as pessoas vão desistir. Porque é muito burocrático. Muito. E outra coisa, se você não tiver um controle emocional, um preparo e um controle emocional, você acaba indo parar no sistema carcerário que não está preparado para receber pessoas primárias de bons antecedentes. E aí porque você vai enfrentar... Se você entrar lá como réu primário, você pode ser... Você vai enfrentar duas leis, né? Você vai enfrentar a lei do Código Penal, da Constituição Federal e a lei do cárcere. A lei do cárcere, ela é diferente, aonde ela rebanha, se você não cumprir, você se torna e passa a pertencer ao crime organizado desse país, que eu acho que a maior dificuldade desse governo é combater o crime organizado, em todos os aspectos. Então, não é concedendo arma à população brasileira que nós vamos abaixar o nosso índice de criminalidade. Eu acho que o trabalho é nas escolas, e eu acho que teria que investir na educação, remunerar melhor, aparelhar melhor as escolas. Penso dessa forma. É torcer para que esse novo governo também olhe por esse lado. O Moro vai ter muito trabalho contra o crime organizado, mas a gente espera que o senhor Ricardo Vélez Rodrigues, novo ministro da Educação, que muitos dizem que é o maior conhecedor hoje do pensamento brasileiro, tenha um pouco de ciência disso e que assuntos assim sejam tratados na escola para que, como o Dr. Daniel falou, isso não seja necessário que se libere o porte ou a posse. Quem quiser ter uma arma agora vai poder ter. Cumprindo todos os requisitos, pode ter. Mas definitivamente não é isso que vai acabar com a criminalidade no Brasil, não é isso que vai acabar com um problema seríssimo nas penitenciárias espalhadas por esse país, superlotadas. Olha o que está acontecendo no Ceará, olha o que aconteceu ano passado no Amazonas, olha o que está acontecendo no Rio Grande do Norte, e a gente só quer viver num mundo mais tranquilo. Tá dado o posicionamento do Dr. Daniel Delgado. Dr. Daniel Delgado conversando conosco sobre a liberação da posse de armas, esse decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, e vocês perceberam, vai muito além do simples fato de ter uma arma em casa. Isso vai também para a questão da educação. Dr. Daniel, muito obrigado pela conversa. Semana que vem o senhor estará aqui novamente, já está combinado, ele vai estar aqui semana que vem e esperamos contar com o senhor na semana que vem. Muito obrigado mais uma vez. Vitor, eu só tenho a agradecer a TV Sul, na sua pessoa, na pessoa dos dirigentes, que dá uma oportunidade a nós, operadores do direito, demonstrar os nossos pensamentos, embora também eu atuo muito na área criminal, qual é o meu pensamento nesse sentido. E dar um contributo à sociedade brasileira, à sociedade guaxupera, daquilo que nós realmente pensamos. Eu agradeço muito essas oportunidades que a TV Sul tem nos dado, a mim e a todos os meus colegas que aqui vêm contribuir todas as vezes que são solicitados. É um prazer abrir as portas da TV e deixar vocês entrarem na casa dos nossos espectadores para compartilhar um pouco de conhecimento, porque conhecimento é sempre bom, né? Vivemos, aprendemos e vamos morrer sem saber nada, hein? Com certeza absoluta. Dr. Daniel, muito obrigado mais uma vez. Na semana que vem nos veremos.